Olá, o programa Saiba Mais discute agora o sistema carcerário brasileiro, uma realidade marcada pela superlotação, instalações precárias e violência, entre outros problemas. E nós vamos conversar com o professor de Direito Penal, Rodrigo Leles. Olá, Rodrigo. Grande prazer, Guilherme, uma honra estar aqui com o senhor, com o público, com nossos telespectadores. Espero contribuir um pouco com o pouco conhecimento que eu detenho da área. Com certeza. Obrigado por estar aqui conosco. Mas antes de mais nada, para nos ajudar a dimensionar o problema, vamos ver o sistema em números. Mais de 622 mil presos. Essa é a estimativa da população carcerária no Brasil, segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias divulgado em 2016. Desde o ano 2000, quase 400 mil pessoas foram presas, o que representa um aumento de 167% em 14 anos. Além disso, o déficit de vagas fica em torno de 250 mil. Os dados são preocupantes, já que deixa o Brasil como o quarto país do mundo com mais detentos, ficando à frente da Índia. Tudo bem, vamos discutir um pouco esses números. E eles são tão dinâmicos, Rodrigo, que a quantidade de presos já ultrapassou os 600 mil. Estamos na casa dos 700 mil, é isso? Isso. Na realidade, hoje nós possuímos 711 mil reeducandos e números ainda crescentes. A população carcerária aumenta num patamar assustador, mais do que o crescimento da nossa população normal. Se observarmos aí dados simples, um cálculo simples, nós possuímos hoje mais de 700 mil reeducandos. Dentro dos nossos 26 estados federativos, onde são compostos por pouco mais de 520 comarcas, e se observarmos que cada comarca, se existissem em cada comarca um presídio, uma soma, um cálculo simples, observaríamos que cada comarca nós teríamos aí cerca de 43 a 50 reeducandos. O que acontece essa não é a nossa realidade. Dos 711 mil reeducandos existentes, nós possuímos menos de 300 mil vagas. Seria lindo se falássemos assim, então cada presídio são 2 reeducandos a mais para cada vaga que é destinada a eles, mas essa não é a realidade do nosso país. Infelizmente, nós possuímos comarcas que não possuem sistema prisional e acabam utilizando o sistema carcerário da comarca vizinha. Dessas 525 comarcas existentes no nosso país, a maioria não possuem. Vamos aqui ao entorno do Distrito Federal. Nós possuímos no entorno do Distrito Federal cadeias públicas, presídios, construídos efetivamente, que em funcionamento. Nós possuímos aqui no Distrito Federal, Papuda, entre outros, Colmeia. Possuímos... A Colmeia é a feminina, né? É a feminina. Isso. Agora, no entorno, em Lusiânia. Perceba o seguinte, daqui para a cidade de Lusiânia, existem a comarca de Cidade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama, entre outros, ok? Se observarmos que essas comarcas que eu mencionei, do entorno, só existem cadeias públicas. Penitenciárias mesmo? Não, nem... Agora, o problema não é só a falta de número de penitenciárias, de número de vagas, mas é também a gestão desse sistema. O grande problema que existe hoje, Guilherme, ao meu ver, é o erro da gestão, uma falha na gestão pública e da forma organizacional. Criam-se sistemas, criam-se leis, a falha, infelizmente, é por parte do Executivo, do Legislativo, do Judiciário.
Às vezes a falta de compromisso, às vezes a falta de destinação de verbas públicas. E aqui eu menciono o seguinte, a ausência de verbas públicas, ótimo. Me diga uma coisa, como, a contrário senso do que se informa, existe a ausência de verbas públicas, mas recentemente nós tivemos rebeliões na região do norte do nosso país, com o óbito de vários reeducandos, mais de 50 reeducandos, inclusive já fiz entrevista nesse sentido aqui junto a vocês na TV Justiça, e o Estado voluntariamente se prontificou a pagar a indenização às vítimas. De onde surgiu essa verba, se não existiam verbas públicas na época? Então, existe um paralelo. E aí, com as rebeliões, primeiro na época dos crimes hediondos, integralmente fechados, seriam postos no regime integralmente fechado, ocorreram rebeliões no país inteiro, aí decidiram pela criação de novos presídios, agora novamente, face a esses acontecimentos na região do norte, continuamos a promessa da construção de presídios federais, sendo que não haviam verbas. E outra realidade, a construção por si só de presídios não vai solucionar o problema da superpopulação carcerária. Um presídio que for um presídio construído para 500 vagas inicialmente, em 4, 5 anos ele já vai estar superlotado. Nós devemos observar o que falta é uma mudança na organização, na gestão, no nosso sistema. Bom, vamos ouvir agora uma reportagem, ver e ouvir, que certamente vai nos ajudar a falar um pouco dessa questão do encaminhamento das soluções. Trata-se de um relatório do Conselho Nacional de Justiça que demonstrou a cada 3 presos no país, um está em situação provisória à espera de julgamento. No início deste ano, rebeliões e massacres deixaram dezenas de mortos em penitenciárias do Amazonas, do Rio Grande do Norte e de Roraima. Diante dos problemas, o Conselho Nacional de Justiça realizou um levantamento para identificar a atual situação dos presídios brasileiros. De acordo com o CNJ, o país tem atualmente 654.372 pessoas presas. Desse total, 433.318 já foram condenadas, enquanto 221.054 estão em situação provisória. Quando o réu, né, ele coloca ali em risco a ordem pública, a ordem econômica, ou quando ele não tem também um endereço fixo, né, ele não reside, não tem um local que ele resida, aí, logicamente, a lei diz que ele pode ser preso provisoriamente para que exista aí toda a persecução penal, para que possa se conduzir o processo penal contra ele. A maior parte dos presos provisórios está detida pelos seguintes crimes: tráfico de drogas, roubo, homicídio, furto e receptação. Ainda segundo o levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, no Brasil, os presos provisórios ficam detidos em média 368 dias. Em Pernambuco, o número é ainda maior, 974. Já em Roraima, a média é de 172 dias. Realmente é trágico isso, né? Porque uma pessoa esperar presa um processo que pode chegar ao final dele, inclusive, né? E ele ser declarado inocente, mas ele já ficou 365 dias preso. Então os processos, na realidade, devem ser resolvidos de forma ágil, né? Dentro dessa razoabilidade, né? De 60 até 180 dias. Professor, em que medida esse estudo do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ajuda a encaminhar a solução, já que ele dá uma visão um pouco mais precisa do sistema? Ótimo. Nós temos a realidade, primeiro, demonstrada aí das cadeias públicas e dos sistemas do quantitativo de presídios no nosso país. Para que o público possa entender melhor, a cadeia pública são para presos provisórios, presídios para presos com condenações com trânsito em julgado.
Infelizmente, volto a ressaltar, nós precisamos mudar essa política, essa gestão. As cadeias públicas hoje são utilizadas como presídios. Nós temos aqui no entorno, todas as comarcas do entorno são cadeias públicas. Nós só possuímos o presídio da Papuda e Lusiânia. Então, cidade ocidental atualmente, 83 presos, Valparaíso, 382 para cadeias públicas, que são para presos provisórios, reeducandos provisórios e, pior, comportam não mais do que 50. São criadas para 50 vagas. Então, se não mudarmos esse processo, e vamos lá, Guilherme, se você tem um problema, uma dor de cabeça, normalmente eu tenho enxaqueca, eu vou à fonte. O ser humano tem a mania de pegar o comprimido, tomar para melhorar a dor de cabeça, mas não descobre um problema. E vai tomando o comprimido até que a dor de cabeça cesse naturalmente. Às vezes é uma indisposição, algum alimento que você ingeriu e não fez bem, vai ao alerta da dor de cabeça. Se você toma o remédio, o problema continua. A fonte do seu problema continua, mas o comprimido só vai relaxar aquela dor que é um alerta. Sugiro que façamos diferente. Vamos à fonte, ao invés de ficar remediando casos hipotéticos e esporádicos, como as rebeliões que acontecem no nosso país. Nós devemos e precisamos tentar a ressocialização dos nossos reeducandos desde a fonte. Os reeducandos, eles querem essa ressocialização. A maior parte deles que eu converso, 78% pela estatística que eu já fiz, eles querem cumprir efetivamente sua pena. Eles sabem que é raro e querem trabalhar. A vantagem do trabalho do reeducando, a cada 3 dias de trabalho dentro do sistema carcerário, ele diminui um dia de pena, é a chamada remissão. Então, nós precisamos modificar esse sistema. E empresários como serigrafia e outros que não têm materiais que geram risco para a segurança dos presídios, podem serem constituídas parcerias para que esses reeducandos estejam trabalhando e aprendendo ofício lá dentro. Rodrigo, você tem envolvimento com um projeto, com uma ideia que tem apresentado alguns resultados nesse sentido, especialmente em Minas Gerais, não é isso? Eu lhe pediria para explicar para a gente que projeto é esse. Sim, eu participei, sou um dos membros que ajudaram na fundação da PAC, que é a Associação de Proteção e Apoio aos Condenados da comarca de Paracatu, Minas Gerais. Quando residi em Paracatu, eu vejo que essa forma é uma das formas que podem solucionar o nosso problema carcerário. É uma forma viável. E como funciona a PAC? Imagine um presídio que não existam lá dentro policiais e agentes penitenciários. Se eu falo isso ao público, eles vão falar, ele é louco. Mas isso existe. Não é uma experiência única, né? Essa de Paracatu. Não mesmo. Começou em Itaúna esse projeto. Itaúna, Minas Gerais. Itaúna, Minas Gerais, onde conheci, junto com outras autoridades, implementamos na cidade de Paracatu. Existem mais de 30 APACs em Minas Gerais e agora estão passando para outros estados da federação. Existem mais de 40 pedidos. E eu sugiro aos nossos governantes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário que incentivem essa prática, porque baixo custo, o Estado, eu vou colocar o exemplo prático de Paracatu. Conhecemos a comarca de Itaúna, gostamos do projeto, 6 membros decidiram montar esse projeto em Paracatu. A Prefeitura, através do prefeito, que também foi visitar esse projeto de Itaúna, decidiu doar de forma correta uma área de 10 mil metros quadrados. Entramos com a papelada, com um pedido e o governo federal nos proporcionou verbas para a construção do presídio. A partir de então, nada mais, o Estado não precisa se preocupar com nenhuma outra verba. Não existe verba. Não paga a comida dos presos, a conta de luz? De forma alguma. Os presos
os presos fazem o seu alimento, os presos trabalham para se sustentarem, os presos são pontuados lá dentro pelas práticas positivas e negativas, e o sistema PAC não serve para reeducandos que, e até desculpa eu estar falando direto, às vezes, o termo preso, porque a palavra correta, o termo correto é reeducando. Mas o reeducando, ele não precisa do Estado nesse sentido. Mas quem paga as contas? O senhor disse que os presos pagam como? Eles trabalham através da confecção de tijolos, artesanato, fazem serviços diversos. Isso gera uma vantagem na remissão. Cada 3 dias de trabalho, 1 dia menos de pena. Lá funcionam os 3 sistemas, o fechado, o semiaberto e o aberto. E o índice de reincidência, cabe salientar, no sistema PAC a reincidência é de 1%, enquanto no sistema convencional 83,2% de reincidência. Ou seja, de cada 100 presos que são libertados, apenas um volta. No sistema comum são 83. 83. Mas por quê? Primeiro, lá, vamos colocar o projeto para que entenda melhor, até o público entenda melhor, Guilherme. Nós colocamos 3 apaquianos num sistema convencional só com a ciência do diretor, que vão escolher aqueles 3 reeducandos do sistema convencional que vão se adequar ao sistema da PAC. São convidados e esses presos não podem ter penas reduzidas, uma pena baixa para o efetivo cumprimento. Por exemplo, reeducandos com 8, 10 anos de pena não servem para o sistema PAC. Nós precisamos de reeducandos que tenham que cumprir o efetivo cumprimento mais de 30 anos. Isso, eles são convidados porque lá no sistema PAC, cada cela só comportam 2 reeducandos. Enquanto no sistema convencional, vejamos, Cidade Ocidental, que hoje já foi corrigido esse problema, mas eu me deparei com uma cela que eram para 4 reeducandos com 23 reeducandos. Então, como conviver? Aonde dormir? Que forma é essa de ressocializar? Nós precisamos mudar essa gestão. O preso trabalha, ele vende através de uma loja que é criada por eles mesmos, artesanato. Com esse dinheiro, dos 100% do dinheiro que eles recebem, que vão para uma conta, 50% vão para a indenização das vítimas em seu prejuízo, 20%, mais ou menos, 25%, ficam com o reeducando que pode utilizar para, quando sair para o trabalho, montar o seu primeiro comércio, com o ofício que ele aprende lá, e mais 20% a 30% que ficam com os familiares, para auxílio da família. Isso é um sistema que não necessita mais do apoio financeiro do Estado. Agora, na medida em que deu tão certo, em 30 a 35 municípios mineiros, por que isso ainda não se espalhou pelo Brasil como deveria, na medida em que tem resultados interessantes? Eu faço a pergunta, inclusive, porque me lembro que o de Itaúna é uma experiência da década de 80 do século passado, coisa de mais de 30 anos. Se deu certo assim, por que não se espalhou? Infelizmente, pela falta de conhecimento da população. Infelizmente, pela má gestão dos nossos governantes, sem colocar efetivamente qual dos poderes. Pergunto, quantas pessoas no nosso país ou quantos governantes efetivamente ingressaram no sistema carcerário? Ingressaram no sentido de conhecer a sua triste realidade. Quantas pessoas se preocupam? A grande realidade é que a população quer que os presos cumpram suas penas. Ela exige que os presos cumpram a pena, mas querem longe das suas residências, com muros altos, 10, 20 metros, e que eles vão ser esquecidos. Então, a grande maioria se preocupa que quer a justiça, quer que cumpra a pena, mas não se preocupam. E eu vou mostrar um lado preocupante. Só que para que o público possa entender melhor,
Porque muitas vezes falam, o professor Rodrigo passa a mão na cabeça de reeducando. Nunca passei. Pelo contrário. O que eu me preocupa é comigo, com o senhor, com a minha família, com a família de todos nós. Desse caso, do sistema convencional, como ele está sendo feito, de cada 100 reeducandos que entram no sistema e saem após o cumprimento da pena, se nós possuímos 83,2% de reincidência, significa que serão 83 reeducandos de 100 que saíram do sistema carcerário que vão voltar a cometer novos crimes. E aí eu pergunto, quem serão as vítimas? O senhor, a minha pessoa, um familiar. Como foram apresentados os dados, o tráfico, homicídio são os maiores crimes. E aí nós podemos perder parentes para o tráfico, podemos perder a vida dos nossos sucessores. E se não mudarmos isso, nós seremos as próximas vítimas. Professor, vamos falar agora um pouco sobre as audiências de custódia, que seriam um instrumento para evitar prisões desnecessárias, de certa forma. Bem, as audiências de custódia evitaram prisões desnecessárias de 65 mil presos em todo o país no ano passado. Esses dados são do Conselho Nacional de Justiça. Dos mais de 140 mil presos em flagrante no ano passado, 65 mil tiveram a oportunidade de serem ouvidos por um juiz nas audiências de custódia e conseguiram responder ao processo em liberdade, com ou sem o pagamento de fiança. Os 75 mil restantes correspondem a 1/3 dos 221 mil presos provisórios do país. O projeto Audiência de Custódia estabelece que o preso em flagrante deve ser apresentado a um juiz em até 24 horas. Com isso, o magistrado consegue avaliar mais rápido a necessidade da prisão preventiva. O Conselho Nacional de Justiça começou a desenvolver o projeto em fevereiro de 2015 e, desde então, acordos com tribunais levaram a iniciativa para todo o país. No ano de inauguração do projeto, foram evitadas 15 mil prisões desnecessárias. O objetivo dela, principal, é justamente possibilitar que o custodiado tenha esse acesso direto com o juiz, em que o juiz verificado que realmente aquela pessoa estava numa situação de prisão em flagrante e encaminhado em 24 horas ao juiz, ele vai verificar se realmente aquela pessoa cometeu o ilícito, né, e se existem motivos que justificam a prisão dele. Na verdade, a audiência de custódia visa que o juiz realmente certifique se aquela pessoa existem medidas que justificam a prisão dele, ou se ele pode responder com a prisão domiciliar, ou se existem outras medidas cautelares que ele pudesse responder em liberdade. Por exemplo, deixar de frequentar determinados lugares, deixar de ter contato com determinada pessoa, prestar o compromisso em juízo e prestar conta das suas atividades. Das solturas no ano passado, pelo menos 6.871 foram mediante fiança. 6.659 pessoas liberadas tiveram alguma assistência social. De todos os detidos, 3.726 reclamaram de violência policial. O maior número foi em Pernambuco. A fiança é analisada com um critério subjetivo do juiz de acordo com a conduta, verificar se realmente é necessário e de acordo com a capacidade financeira e o ilícito cometido. Mas, independente disso, o juiz vai verificar se existem circunstâncias que justificam a prisão preventiva daquela pessoa, né, se realmente ele estava em situação de flagrante delito e se existe, por exemplo, um atentado contra a liberdade, contra a integridade física, na hipótese da autoridade policial ou seus agentes atentar contra a integridade desse custodiado, o juiz verificado isso com a oitiva desse detento, ele pode determinar que a pessoa seja encaminhada ao Instituto de Medicina Legal e constatado que realmente houve um ataque à integridade, ele vai encaminhar a Corregedoria de Polícia para apurar a conduta da autoridade e dos agentes. Como vimos, as audiências de custódia evitam prisões desnecessárias e, portanto, desafogam o sistema. Em que medida elas podem ajudar a realmente desafogar, diminuir a pressão do sistema carcerário? As audiências de custódia são extremamente importantes para o sistema carcerário para evitar a burocratização do sistema. Reeducandos que estão provisoriamente presos, como disse a reportagem, por mais de 2 anos. Eu conheci alguns sem
sentença com trânsito julgado. Então, essas audiências visam efetivamente selecionar rapidamente quem deve ou não ir para o sistema carcerário. Isso é muito importante, mas apesar da população, grande parte da população condenar, falar a audiência de custódia soltou quem deveria estar preso, isso primeiro evita a superlotação. Talvez não seja o melhor meio, ao meu ver, mas é o meio mais rápido de evitarmos essa superpopulação carcerária, é um meio eficiente. Devemos praticá-la, devemos dar continuidade a isso, mas volto a ressaltar, devemos ir ao problema da fonte, devemos modificar a forma de gestão que os governantes estão fazendo. Professor Rodrigo Leles, professor de Direito Penal, muitíssimo obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais do sistema carcerário brasileiro. Foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi todo meu, agradeço ao Guilherme, a produção do programa, e foi uma honra estar aqui com o senhor. Muito bem, e eu agradeço também a todo mundo que nos acompanhou. Até o próximo programa.